trouxe a Bíblia, pegue mais uma vez agora, por favor. Aleluia. Abra comigo no Evangelho de Jesus escrito por Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 2. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 2. Graças a Deus. Capítulo 3. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 3, está escrito assim: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Eu creio num despertar. Um despertar para os profetas do Senhor essa noite aqui. Creio que o Senhor vai despertar, creio que o Senhor vai aparelhar, encorajar, levantar e enviar gente que poderosamente falará no seu nome, onde estiver. Creio que o Senhor vai alinhar geografias, alinhar propósitos, alinhar corações, para que você não seja nada aquém, mas que você esteja na plenitude daquilo que o Senhor quer para você nesse tempo e através de você. João Batista, nascido de mulher, segundo Jesus disse, ninguém maior. Sua missão, uma missão única, e sua posição, uma posição única e muito particular, muito especial. Porque nele, segundo diz a Bíblia, encerram-se a lei e os profetas. Aí vale dizer que este encerramento dos profetas diz respeito aos profetas canônicos, aos profetas da era bíblica. O ministério profético continua em evidência, em atividade na igreja primitiva e na igreja dos dias de hoje. É o que eu creio. E acho que você crê também, diga amém. Então João Batista, encerra-se nele a lei e os profetas. Mas ao mesmo tempo que ele é e está nesta posição de fim, de término de uma era, ele também é quem anuncia esta nova era, esta nova dispensação. Mas eu acho importante considerar que João nunca se ocupou de dizer aquilo que estava terminando. Ele só se ocupava de dizer o que estava começando. Os olhos dele estavam sempre à frente. Ele nunca disse, eu sou o último dos profetas canônicos. Ele nunca disse, a lei está se encerrando em mim. Não, ele só dizia, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Pastor, mas por que o senhor está dizendo isso? Para que a gente não tome ocupações desnecessárias. Nós só precisamos anunciar o que Deus está para fazer. Nós só precisamos anunciar o que está para chegar. Nós não precisamos nos ocupar fazendo observações críticas, avaliações em relação a outros tempos, estações, períodos, pessoas, ministérios. Não, nós só precisamos falar o que Deus está para fazer. Nós não somos pessoas que estão aqui para evocar o passado. Nós estamos para anunciar o futuro que está chegando. Então, João Batista ocupou-se basicamente não de falar aquilo que ele era responsável em encerrar, mas ele falava a respeito daquilo que ele era responsável de comer. Então, ele dizia, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então, esta posição de João Batista, onde nele finda-se a lei e os profetas, como também ele anuncia, ele prepara o caminho do Senhor e anuncia o reino de Deus, a chegada do reino de Deus, é uma posição muito singular na
história. Quando nós olhamos para a forma como o evangelista Lucas apresenta João Batista para nós, apresenta o ministério de João Batista para nós, você vai observar que Lucas começou dando conta de falar sobre um panorama político e sobre um panorama religioso. Repita comigo, por favor, um panorama político, muito fraco, diga, panorama político, panorama religioso. Aonde está isso, pastor? Todos os nomes que Lucas citou, ele estava falando basicamente sobre a liderança da região e do entorno. Então, é um panorama político. E sobre o panorama religioso, nós lemos juntos quando ele diz que o ministério de João aconteceu nos tempos dos sumos sacerdotes Anás e Caifás. Essa preocupação de Lucas de enquadrar o ministério de João dentro de uma realidade, de um panorama político e espiritual, político e religioso. Por quê? Para que eu e você entendamos que todo ministério que Deus levanta, todo profeta que Deus levanta, toda pessoa que Deus levanta, ele não o faz aleatoriamente. Sempre que Deus levanta alguém, isso está ligado a algum panorama. Você não é uma ponta solta, você é uma resposta para alguma pergunta. Você não é uma ponta solta, você é a resposta do clamor de uma comunidade, uma família, uma pessoa, você é uma resposta. Nós não somos pontas soltas. Deus não levanta por levantar, não levanta por qualquer razão. Há panoramas e nós agimos dentro desses panoramas. Nós nos relacionamos com esses panoramas, interagimos com esses panoramas. A profecia de João Batista, a palavra de João Batista e o ministério de João Batista interage com os panoramas político e religioso. E isso é importante de se entender. Agora, note que existe uma questão interessante a respeito de João. No seu nascimento, a Bíblia diz que quando a notícia de que ele iria nascer foi dada ao seu pai, que era um sacerdote, ele não acreditou. E por ele não ter acreditado, ele ficou mudo. Ele ficou o quê, gente? O que ele ficou? Eu disse que ele ficou surdo? Eu disse que ele ficou? E quem é que diz que ele ficou mudo? A Bíblia. Você está entendendo isso? Pois bem, continue aqui. Aí a irmã Isabel ficou grávida, a Maria foi visitar ela, aquela coisa toda que você sabe, até que ela foi e deu à luz. E o marido, o sacerdote, mudinho, porque não acreditou no anjo Gabriel. E aí, quando João Batista nasceu, quando deu o 8º dia, que era o dia da circuncisão e da apresentação dele no templo, foi todo mundo levando e dizendo, vai se chamar Zacarias, vai se chamar Zacarias, vai se chamar Zacarias. Aí a irmã Isabel falou, não, vai chamar João. Aí questionaram e disseram assim, peraí, mas não tem nenhum João na sua família. Eu li isso esses dias, fiquei parado dizendo, como é que é? Não tem nenhum João na sua família. Não tem na sua família. É isso aí mesmo, Deus chama a pessoa para ser o primeiro da família mesmo. Avisa para alguém que está do seu lado, não tem ninguém na sua família. Você vai ser o primeiro da sua família. Você vai ser o primeiro da sua família que Deus vai levantar. Vai ser o primeiro da sua família que Deus vai usar. Você vai ser o primeiro a ter um nível acadêmico na sua família. Você vai ser o primeiro pastor da sua família. Eu estou falando aqui para algumas famílias que não tem João. Você está entendendo? Mas você vai ser o primeiro. E tem ninguém na sua família. E é isso mesmo que Deus gosta de fazer. Fazer de alguém o primeiro da sua família. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Aí, será? Olha, irmã Isabel, a gente respeita muito a senhora. A senhora é uma mulher crente, mas esse tipo de coisa não pode ser decidido assim, não. A gente tem que falar com o pai. Vamos ver se ele concorda. Aí eu li na Bíblia uma coisa que eu achei interessante. O pessoal perguntou para ele, fazendo acenos. Mas ele não tinha ficado surdo. Ele tinha ficado mudo. Você riu, e eu riria também, porque é engraçado. Agora, pausa no aspecto engraçado e entende o que eu vou te dizer. Ele ficou sem um sentido. Mas as pessoas interagiam com ele como se ele tivesse perdido 2. O que o Senhor fez
como medida de justiça e de punição sobre Zacarias, foi tirar-lhe o sentido da audição, tirar o sentido da fala, perdão. Mas as pessoas acabaram enxergando ele tendo ainda menos do que ele tinha, estando ainda mais limitado do que ele era. É por isso que a melhor coisa que você tem a fazer é não despertar em Deus o sentido, o desejo ou a justiça de obstruir qualquer coisa na sua vida. Porque ele faz uma coisa, as pessoas veem 2, 3, 4, o prejuízo sai ainda maior. E aí o Zacarias pegou uma tabuinha, uma tábua, exatamente o instrumento onde foi escrito a lei, que se encerraria no ministério de João. Pegou uma tábua e escreveu, o nome dele vai ser João. Aí o pessoal olhou e falou assim, então vai ser João mesmo, não tem jeito. O menino cresceu, e de repente nos é apresentado pelo evangelista Lucas nessa saga impressionante e poderosa de preparar o caminho do Senhor. Repete comigo, preparar o caminho do Senhor. Pergunte, que Senhor? Aquele Senhor, o meu, seu, Jesus, que disse sobre si mesmo uma coisa. O que ele disse? Eu sou o. E a Bíblia diz que João preparou o do Senhor. E se o Senhor é o caminho, então eu poderia dizer que João preparou o caminho do? Não, do caminho. Não, você não está errado em dizer Senhor, eu estou no meu raciocínio. Se o Senhor disse, eu sou o caminho, então João não preparou só o caminho do Senhor, ele preparou também o caminho do? Meu irmão, se até Jesus, que é o caminho, precisou de um caminho, quem você está pensando que é para chegar do nada assim? Se até o caminho precisou de um caminho, como é que a gente pensa que não tem algo a ser trilhado, não existe um contexto, um panorama, algo a ser anunciado e preparado para que você seja introduzido no cenário onde Deus quer usar você? Enquanto você vai levantando a sua mão, eu vou liberando de Deus uma palavra. Você pode não ter um João, e eu também não, que João só quem teve foi Jesus, mas de alguma forma e maneira, Deus está preparando um caminho para que aquilo que Ele te chamou para fazer seja feito. Todos precisam de um caminho, todos precisam de uma introdução, todos precisam de um momento, todos precisam de uma preparação, todos precisam, não há inserções assim do nada, a cortina não abre do nada, tem backstage, tem preparação, tem preparação. Sua missão é preparar o caminho do Senhor. Num cenário político, cheio de gente corrupta, muito diferente dos nossos dias. Cheio de gente ruim, cheio de malandro, cheio de problemática. E num cenário religioso, bastante interessante. Quem está aí, diga amém. Eu li com você, a Bíblia dizia assim, dias dos sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Que coisa estranha de se ler. Pastor, por quê? Porque a função do sumo sacerdote não é plural. A função de sumo sacerdote é singular. O cargo de sumo sacerdote é uno. Só que por uma atipicidade da história de Israel, nos dias de Jesus, havia 2 sumos sacerdotes. Esse S é estranho, esse plural é estranho. Toda vez que existe pluralidade, onde deveria haver singularidade, você tem que desconfiar. Tem coisas que são de um jeito, de uma forma e de uma maneira. Mas a religião está querendo colocar S onde não tem S. E é muito perigoso quando o homem quer tornar plural o que Deus fez singular. É muito complicado quando nós queremos criar vias e alternativas ao que Deus colocou ponto e disse, é isso aqui. Não queira pluralizar o que Deus já singularizou. Tem coisas que são do jeito que são, e ninguém tem autoridade para meter o bedelho e mudar aquilo que o Senhor Deus estabeleceu como sendo único. A gente quer pluralizar algumas coisas, a gente quer dar mais alternativas, ter um pouco mais de pluralidade doutrinária, um pouco mais de pluralidade litúrgica, um pouco mais de pluralidade bíblica, e o Senhor me trouxe para dizer, não entra nesse caminho não, eu estou esperando do meu povo singularidade, não mexa no que eu não mexo,
mexi, não mude o que eu não mudei, não atualize o que eu não atualizei. Há uma singularidade, e eu não sou louco de querer botar essa onde não tem, eu não sou louco. Tem gente querendo ser louca de tornar plural o que Deus fez singular. Mexer e acrescentar esses e fazer concessões aonde Deus foi muito taxativo e determinante. Agora olhe para cá. Havia 2 sumos sacerdotes, o sogro e o genro. Eu falei, quantos? Quantos? Só que o ingresso no lugar santíssimo é para um só. Na verdade, havia um sacerdote de exercício e um sumo sacerdote de exercício e um sumo sacerdote nominal. Vou repetir. Havia um sumo sacerdote de exercício e um outro sumo sacerdote nominal. Havia alguém que tinha um cargo, mas não executava. Havia alguém que era chamado de, mas não entrava no lugar santíssimo. Havia alguém que era reverenciado como, mas não exercia o ministério. Os dias de João Batista eram dias estranhos, aonde alguém tinha nome de quem era e já não conhecia o fogo do altar há muito tempo. Os dias de João Batista eram dias estranhos, porque havia um homem que onde passava, era recebido como sumo sacerdote. Entrava no sinédrio, entrava na presença de Pilatos, entrava em todo lugar, só não entrava além do véu. E Deus me trouxe para dizer uma coisa: existem algumas pessoas que entram em tribunais, entram na política, entram em todo lugar com o nome de sacerdote, só não passa mais do véu, nem depois de rasgado não passa. E eu não quero sacerdotes nominais, eu quero gente que tem nome de e vive como. Aleluia! Eu não quero ter nome de adorador sem ser adorador. Eu não quero ter nome de pregador sem ser pregador. Eu não quero ter nome de pastor sem apacentar. Eu quero levar o nome daquilo que eu faço. Agarra a mão de alguém que está do teu lado, diga para ele: estes eram os dias de João Batista, estes são os nossos dias, e Deus está nos enchendo de graça, unção e autoridade para denunciar aquilo que é nominal, mas não é real. Deus chama os sacerdotes ao lugar santíssimo. Frequenta os plenários das câmaras municipais, estaduais e federais, mas não frequenta o lugar santíssimo. Frequenta os debates políticos, mas não frequenta o lugar santíssimo. Frequenta as reuniões sociais, mas não frequenta o lugar santíssimo. Frequenta as questões administrativas da igreja, mas não frequenta o lugar santíssimo. O Senhor não quer gente que tenha trânsito em tudo quanto é tipo de lugar, mas não tem mais trânsito além do véu. É além do véu que Ele te espera. Agora, eram dias normais, sim ou não? Dias normais? Acabei de falar para você que tinha 2 sumos sacerdotes. Eram dias normais? Como esperar um profeta normal em dias anormais? Não tinha como não, irmão. É por isso que tinha que ser o esquisitão do João. Porque se há um cenário de anormalidade, é preciso haver um exercício profético um tanto quanto anormal também. Eu não sei se eu sou o único biruta que Jesus levantou nesse tempo. Se tem mais alguém aqui, por favor, levante a mão. Porque o Senhor me trouxe para dizer: está na hora de nós voltarmos a algumas anormalidades. Está na hora de voltarmos a algumas anti-ortodoxias. Está na hora de Deus pegar a gente de novo como antes. Eu estou vendo aqui pelos olhos da fé, gente parada no sinal, se debulhando em lágrimas, falando em línguas. Estou vendo aqui pelos olhos da fé, você sentado no banco de trás, colocando a mão no ombro do Uber e sendo boca de Deus na vida do motorista. Chegou a hora! Chegou a hora de, dentro do contexto que você opera, no lugar que você está, na família que você está, no ambiente de negócios que você está, você desimpedidamente ser boca de Deus, arauto de Deus, canal de Deus. João tem um chamado. Eu disse que ele tem um? Ele não tem só um chamado, ele tem um endereço. E ele precisa cumprir esse endereço para poder cumprir o seu chamado. Porque existe uma coisa que estava escrita, preste muita atenção. Eu disse que essa coisa estava
Todo o ministério de João havia sido profetizado por um homem chamado Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Quem escreveu isso? Isaías. A respeito de quem? Então a Bíblia já havia dito que a voz que prepararia o caminho do Senhor seria emitida a partir do... Vamos de novo. A profecia já havia dito que a voz que prepararia o caminho do Senhor seria emitida do... Então João está sentindo o Senhor chamar ele para ser esta voz. Porque a gente sente, sim ou não? A gente sente quando o Senhor está nos chamando, nos separando para preencher um lugar, para ser uma voz, para agir nesse tempo, para ser boca de Deus. Só que a profecia era clara. Esta voz será emitida a partir do... Então, se você se sente chamado, irmão João, para ser essa voz, para onde você tem que ir? Pastor, o que você quer dizer? Uma coisa muito simples. A profecia já disse onde você tem que estar. E o problema é que você quer ser uma voz estando onde você quer e não onde a profecia disse que você tem que estar. A gente quer ser uma voz operando nas geografias que a gente quer, quando na realidade a geografia onde essa voz será operada havia sido previamente determinada pelo profeta Isaías. Ah, mas eu não gosto de deserto, então eu vou ter que arrumar outra voz, porque a profecia já falou que a voz do que clama vai clamar no deserto. Ah, mas eu sinto muito frio, então se arruma um cobertor e vai para o deserto. Eu não quero, então tu não vai ser essa voz, porque a profecia não vai mudar por causa da voz, é a voz que muda por causa da profecia. Eu sinto calor de dia, pastor, sou muito calorento, deserto para mim não dá. Dá um jeito no teu calor. Pastor, eu sinto muito frio, uma noite deserto para mim não dá. Dá um jeito no teu frio. Se você quer ser quem a profecia diz que você seria, dê um jeito de se encaixar na realidade da profecia. Porque Deus ama você, ama a mim, mas é uma coisa que Ele ama mais do que nós dois juntos e todo mundo junto, a si mesmo e sua palavra. Deus é o único ser que preza prioritariamente pela sua própria vontade e não pode ser chamado de egoísta. A não ser que você queira chamá-lo de egoísta. Bom, de repente você quer sentir, vou olhar para o céu, vou escrever um textão hoje no Facebook sobre o egoísmo de Deus. Vai. Não sei se você volta amanhã, mas que você pode. Então o interesse primordial de Deus é cumprir sua palavra. Olha para mim, o livro do profeta Isaías tem escrito o nome João Batista? Tem escrito? Então olha para mim, filhão, porque o que está escrito é que existe uma voz que vai aparecer no deserto. Você quer ser ela, se enquadra na profecia, senão Deus vai arrumar outro. Porque o nome de João não estava escrito no livro. O que estava escrito no livro de Isaías é que haveria uma voz que prepararia o caminho do Senhor e ela seria emitida no deserto. Você está com frio, então Deus vai arrumar outra voz. Você está com calor, Deus vai arrumar outra voz. Você não gosta do deserto, Deus vai arrumar outra voz. Mas se você tiver peito para se encaixar nos critérios da profecia, se prepara, porque nada vai impedir que Deus use você com poder nesse tempo. Eu acho estranho que a gente se encaixa para tudo. A gente faz tudo o que tem que ser feito. Eu vou entrar nessa seara, hein? É para ocupar uma vaga de trabalho, eu vou. Ah, mas não pode usar barba, eu tenho barba há 20 anos. Me dá um presto barba em nome de Jesus? Eu lembro uma vez que eu trabalhava numa loja de eletro, e eu cheguei assim com a barba menos do que está aqui hoje, porque a minha pele é muito sensível, eu demoro um cadinho para fazer barba, não fico fazendo sempre. E aí eu cheguei com a barba um pouquinho menos assim do que está hoje, aí o gerente me chamou e falou assim, você está barbudo. Eu falei assim, poxa, mas tá... Não, vai lá no banheiro e faz essa barba. Aí, uma dureza terrível, peguei o bique um negócio mais vagabundo que tinha lá, cego de alguém emprestado, não tinha espuminha, não tinha nada, foi sabonete no banheiro do shopping na cara, e lâmina, e o sangue, mas sangue, irmão, cachoeira. Porque quando a gente tem que agradar, a gente não faz. Aí vem o pastor, vem o líder pedir uma coisa, liderança opressora. Pastor, eu tô com um negócio, com essa liderança,
eu estou engasgado com esses crentes mimizentos que tá com esse negócio de liderança opressora. Eu vou falar um negócio pra você. Existe. Mas vou te falar um negócio, 90% de quem está se queixando de ter sido oprimido por liderança é um bando de insubordinado que não gosta de cumprir ordem de ninguém. É por isso que está achando que não tem opressão nenhuma. Porque quando é o chefe manda, faz, mas a liderança não pode, estou sendo oprimido, isso é assédio moral. Vai ver se eu estou naquela esquina ali do cruzamento, ali do sinal vermelho, irmão. Então João vai cumprir o requisito. Mamãe, papai, beijo para vocês. Para onde você está indo? Para a escola de teologia? Não, estou indo para o deserto. Não que a escola de teologia seja ruim, mas não está escrito na profecia que a voz vai sair da escola. Está escrito que vai sair do deserto. Olha para mim, existem lugares que não é que sejam ruins, só não estão na profecia. Você me ouviu? Pregar na sinagoga é ruim? Se fosse, Jesus não teria pregado. É ruim pregar na sinagoga? É ruim? Não. Só que não estava escrito que a voz sairia da sinagoga. Olha para mim que você entende isso de uma vez por todas. Existem coisas que não é que são ruins, só não são para você. Existem lugares que não é que sejam ruins, só não estão na profecia que se refere a você. Então o que você tem que fazer é cumprir a profecia. Pode ser bom para o outro, mas pode não ser bom para você. Pode ser adequado para o outro, mas pode não ser adequado para você. O que você tem que fazer não é ir na direção que os outros estão indo. O que você tem que fazer é cumprir o que a profecia disse. É isso. Então eu vou para o deserto, porque lá eu serei uma voz. Lá eu serei uma? Não antes de uma coisa. Pergunte qual? Ouvir a voz. A Bíblia diz desse jeito, claramente. E veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Então, antes dele ser uma voz, ele ouviu a... Isso aqui é simplíssimo, porém não é simplista. Não há como ser uma voz sem antes ter ouvido a voz de Deus. É de uma pretensão absurda alguém pensar que pode ser uma voz que fale em nome de Deus sem ter ouvido a voz de Deus. É por isso que é importante, é imprescindível, é poderoso. Você está aí me ouvindo agora, a bem da verdade, você não está me ouvindo, você está ouvindo a voz do teu Deus. E é por isso que após esses dias de plenos, após ouvir a voz, Deus dará a você uma voz nessa cidade. Eu tenho alguém para crer nessa palavra, por favor? A voz virá no deserto a João, filho de Zacarias. Repete comigo, João, filho de Zacarias. Mas eu e você conhecemos ele como João. Mas Lucas escreveu João. Pastor, e Lucas nunca vai chamar ele de João Batista? Já. Não ainda. João ainda está sendo chamado pelo evangelista Lucas de João, filho de Zacarias. Ele vai ser chamado de João Batista? Já. Por enquanto, ele está sendo chamado de João, filho de Zacarias. E se eu te disser por quê, você não vai acreditar. É profundo demais. Se segurem. Se segura que, olha, meu Deus, cadê o pessoal do Rema? Segura. Pastor Edilson, segura na cadeira aí. Pastora Misa, por que ele não era chamado de João Batista ainda? Porque não tinha batizado. Tremendo, né? Mas é simplesmente isso. Por que João Batista não era chamado de João Batista ainda no início do texto? Porque ele não tinha batizado ninguém. Embora possa parecer muito simples, e não é simplista, é importante. Como querer ser chamado de algo que eu ainda não comecei a fazer? Como desejar o nome antes do exercício e não o exercício antes do nome? Você nunca batizou ninguém, então você é o João, filho do Zacarias. E não há demérito nenhum em ser filho do Zacarias. É uma bênção ser filho do Zacarias. É uma dádiva ser filho do Zacarias. Você nasceu num lar crente, você está debaixo de uma cobertura e de uma égide. Mas eu quero me livrar disso, eu quero ser eu. Então começa a fazer alguma coisa importante.
Porque nós só vamos nos desvencilhar, nos desligar de alguns nomes, pessoas e contextos quando começarmos a construir uma história e uma trajetória que dê a nós o nome que o Senhor quer dar. Pergunta para mim, enquanto isso, seja filho do Zacarias. Enquanto isso, você seja o servo de Deus. Enquanto isso, você seja o obreiro da igreja. Enquanto isso, seja o voluntário. Enquanto isso, seja o esposo da fulana, o marido da fulana. Eu sou mais esposo da Camila Barros do que Eduardo. Daqui a pouco eu creio que eu ainda vou ser o Eduardo. Mas por... Amém. Nenhum problema. Agora só tem uma coisa. João não foi chamado João Batista porque batizou. Pastor, e agora complicou tudo. Calma aí. Ele não foi chamado de João Batista porque batizou. Até porque o diácono Filipe, que foi fazer uma cruzada em Samaria, ele também batizou. Batizou o eunuco da rainha de Candace. E eu nunca vi a Bíblia chamar ele de Filipe Batista. Porque não é o que você faz uma vez, não, irmão. É o que corre nas tuas veias. Pega na mão de uma pessoa que está do teu lado e diga, para levar um nome. Horrível, vai de novo, para levar um nome dado por Deus. Não pode fazer de vez em quando. Não é fazer quando está com vontade. Tem que estar no teu sangue. Tem que correr na tua veia. Tem que ser tua paixão. Tem que ser teu coração. Tem que ser tuas vísceras. Deus não dá nome para quem flerta, para quem entra para fazer porque o outro está fazendo. Deus não dá nome para alguém que quer tirar uma selfie batizando. Deus dá nome para quem cumpre uma chamada. Deus não dá nome para quem está embarcando numa tendência. Deus não dá nome para quem está indo porque os outros estão indo. Deus não dá nome para Maria vai com as outras. Deus dá nome para quem assume uma chamada. E não é lá fazer um batismo, tirar uma selfie, botar uma carinha de choro e agora eu sou chamado de batista. Não! É hoje, amanhã e depois de depois. É dar plantão no Rio Jordão. É chamar gente de raça de víbora. É ter coragem para ser boca de Deus. É molhar o corpo no Jordão todo santo dia. Deus me trouxe para dizer uma coisa aqui muito importante. O que está faltando para eu desvencilhar você de pessoas, de contextos e dar a você um nome e um chamado, é isso tomar o teu coração de um jeito que não tomou ainda. Você ainda está fazendo isso porque te disseram que dá certo. Deus não honra esse tipo de coisa. Você ainda está se envolvendo nisso porque você quer suprir a expectativa do seu pai, da sua mãe, da sua avó. Esse não é o tipo de gente que vai ser chamado de batista. Quem Deus acopla o nome à função é gente que pôs a função no sangue. É no sangue, vai correr pelo teu sangue. O desejo de cumprir o que o teu Deus estabeleceu para a tua vida. Vai tirar teu sono. Vai ocupar o tema da tua oração. Vai ser a razão das tuas campanhas. Vai ser o motivo dos teus jejuns. Eu estou profetizando que esse plano não termina. Essa noite não termina. Antes de tu seres do alto da cabeça à planta do pé, tomado pelo desejo de cumprir a chamada do teu Senhor, e então o filho do Zacarias será o João Batista. Diga comigo, filho de Zacarias. Avisa para o teu vizinho, Zacarias era sacerdote. Avisa para ele, Zacarias era levita. Avisa para ele, se Zacarias era levita, João era levita também. Diga comigo, João, profeta e levita. Levita e profeta. Sabe por que é tão importante que João fosse profeta e também fosse levita? Porque o culto dele ia ser no deserto. Os levitas estavam aqui daqui a pouquinho. Se eu disser para os levitas aqui,
pelo espírito servidor que eles têm. Se eu chamá-los aqui agora, eles vão vir agora aqui, vão ou não vão? Se não vão? Eles não vão me ajudar aqui? Os levitas não vão fazer um barulho bonito se eu pedir para que eles venham aqui? As irmãs, os irmãos levitas aqui do microfone não vão vir aqui? Não vão vir fazer isso agora? Sim ou não? Sim ou não? Mas e quando eu estou no deserto? Há momentos que a gente pode ser profeta com o aparato dos levitas. Há momentos que a gente está no deserto. Então o profeta também tem que ser um levita. E eu acho muito perigoso quando um profeta não sabe ser levita. Quando ele precisa dos levitas para aparelhar o seu ministério profético. Porque na sua individualidade ele não sabe adorar. Não sabe trazer o céu. Eliseu precisou de um levita, chamou um e veio. Ainda bem que tinha um perto, e se não tivesse, tem que ser levita. Eu quero que você entenda que nós estamos em tempos onde o Senhor vai fazer coisas que vão exceder esse espaço. E para exceder esse espaço, significa que as pessoas que estão aqui não vão estar aonde você precisará que o céu venha. Então trate de aprender a ser levita, porque não vai ter som onde você vai ter que ser profeta. Então seja levita lá. Não vai ter alguém tocando violão bem, fazendo um solão de guitarra. Então saiba ser levita lá. Eu tenho muito medo de profetas que não sabem ser levitas. Eu tenho preocupação com profetas que não sabem ser levitas. Todo profeta tem que carregar o ofício levítico, servir e adorar. Eu tenho problemas com profetas que não sabem servir. Eu tenho dificuldade com profetas que não sabem adorar. Quando eles estão profetizando, estão afogueados. Quando estão sentados, ficam disfuncionais. Não sabem se comportar se não estão falando. Mas João Batista era profeta e era levita também. Saiba ser profeta e saiba ser levita. Onde estão os levitas desta noite? Ou você acha que porque tu és profeta tu não podes ou não tens que servir? Vai embora não, hein? Ou tu achas que carregar um ministério profético te exime de servir tua igreja? Ou tu achas que exercer um ministério profético te desobriga de dever obediência à tua liderança? Esta unção está te apartando da comunidade? Então tenho para mim que ela não está vindo de Deus. Porque eu não vi na igreja maior serviço para um ministério senão o da comunidade. Se você não serve para cá, não venha dizer que está servindo para lugar nenhum. Se você sabe ser profeta em tudo quanto é canto, mas não é profeta na sua casa, se você serve em tudo quanto é lugar e não serve na sua casa, se você exerce seu dom e talento em todos os lugares, até em karaokê tu canta, mas aqui na escala tu corre, e o Senhor me trouxe para dizer, aleluia, tu és servo também, garotão, tu és serva também, minha irmã, tem um coração de levita batendo no peito desse profeta. Quem tem coração de levita? Cadê o coração de levita batendo no peito do profeta? Levante a mão para glorificar a Deus. Não é só assim, diz o Senhor, é aleluia e glória a Deus também. Não é só assim, diz o Senhor, é glória a Deus e aleluia também. Levita. João, filho de Zacarias, levita. Zacarias, um sacerdote que gerou um profeta. E que deve ter ficado um tanto quanto levemente preocupado em não ter construído aparentemente uma sucessão. Até entender que a coisa mais importante que um pai tem a fazer não é um outro igual a si, é um outro igual ao chamado que Deus lhe deu. Era isso que Zacarias precisava fazer. E a Bíblia agora vai dizer que João Batista está percorrendo. Diga comigo essa palavra bonita, diga percorrendo. Toda a terra do deserto da Judéia. Muito fraco, diga percorrendo. A terra do deserto da Judéia. Vai repetindo, percorrendo.
toda a terra do deserto da Judéia. Pastor Eduardo, onde é que ele vai batizar? Ali mesmo, no deserto da Judéia. Só que ninguém ainda está vestindo o jaleco branco. Ninguém ainda está descendo para ser batizado. Ninguém ainda está na fila, ninguém fez o discipulado, ninguém fez a confissão de fé. E enquanto isso, pastor? Enquanto isso, João Batista está percorrendo a terra. Porque, veja bem, há uma diferença muito grande entre você exercer um ministério em uma terra que você já percorreu antes. Você já conhece, você já mediu a água, você já sabe onde é quente, mais quentinha, onde é mais geladinha, onde a profundidade é boa para batizar, aonde não dá pé. A grande questão é que João preparou-se, percorreu e conheceu a terra que ele iria operar no seu ministério. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque não dá para você sair da cidade num dia, correndo, se jogar dentro da água e chamar alguém para batizar. Pode ser que você tome um susto com a temperatura da água e não volte mais. Pode ser que você chame alguém para ser batizado onde não dá pé, se afoga ele, se afoga também, uma tragédia só. Pastor, está muito engraçado isso. Tá, mas vai parar de ficar engraçado agora. Você está percorrendo a terra que combina com o lugar que você quer chegar? Ou se eu te perguntar qual é o teu sonho ministerial, você diz uma coisa, mas se eu puxar teu GPS, você anda andando num lugar que não tem nada a ver com esse lugar que você quer chegar. Olha para o seu vizinho e diga assim: se puxar o histórico do teu GPS, você está andando em lugares que combinam com a chamada que você diz que tem? Se puxar o GPS, pastor, eu vou ser o batista, o batizador, é? Vamos puxar o GPS? Vamos. Por onde você tem andado? Nos montes? Não, não é que monte seja ruim, mas você não quer ser o batizador, você tem que andar perto da água. Você tem que começar a frequentar um lugar que combina com o teu sonho. Puxa, vou tentar de novo. Comece a frequentar um lugar que combina com o seu sonho. Comece a frequentar um lugar que combina com a sua chamada. Pastor, estou orando, tá? Coisa linda, estou esperando. Está o quê? O Senhor enviar uma varoa, uma mulher de Deus, mas tu não sai do meio desse piriguete, cara. Você quer construir uma família? Quer, mas se eu puxar teu direct hoje, com quem você anda conversando? Você quer ser um homem de Deus, quer construir uma família, mas se puxar no teu direct, meu filho, as meninas que você anda conversando, não está combinando muito com esse sonho de casar, de construir uma família, de crente, de servo do Senhor, não está, porque é só as meninas que descem até o chão. E não é para oração. Pega a mão de alguém que está do teu lado, que eu estou sentindo que ele ficou chateado, ficou mordidinho. Dá uma balançada nele e diga: começa hoje ainda, tá? A percorrer a terra que combina com o que você diz que quer ser, com o lugar que você diz que quer chegar. Conheça a água do Jordão, saiba onde é profunda, onde é rasa, onde é quentinho, onde é gelado. Vai conhecer a terra do teu sonho. Treina, sonha, visualiza, idealiza. Vai lá. Pastor, eu tenho uma chamada para um país X. Vai lá. Eu não tenho como. Tu não tem YouTube, não? Digita o nome desse país no YouTube. Vai no Google. Eu não sei como é que fala. Aquele que você tem uma geolocalização, aí você aparece os lugares. É, isso aí. Vai ver a terra do teu propósito. Vai conhecer o teu Jordão, meu filho. Bota o pezinho na água. Alguém está entendendo? Bota o pezinho na água. Pastor, mas ninguém está de jaleco ainda. Não tem problema, João. Entra na água. Vai ensaiando. Conhece qual é o lugar que tem profundidade boa. Mas vão dizer que eu sou maluco. A ideia é essa.
Conheça a terra do seu propósito. Percorra ela, sonde ela, pergunte por ela, estude por ela, ande nela. Fica olhando assim a fila do pessoal batizando. Não tem ninguém, mas vai olhando. Vai ensaiando fazer profissão de fé. Mas não tem ninguém ainda, você vai ensaiando, você entra na água. Aí, meu irmão, quando o primeiro apontar, tu já sabe qual é a parte do Jordão, que a profundidade é boa, onde dá pé, tu já ensaiou até a postura. Ih. Chegou a hora de João começar a batizar. Glória a Deus. Chegou a hora. Avisa para uns 5 dias. Chegou a hora. A fila está formada. O pessoal de jaleco branco. João Church. JB Church. Aleluia. A fila formada, e vamos ver qual é a primeira mensagem do nosso irmão João. Encorajamento aos batizandos, né? Palavra de encorajamento para a fila, né? Que está de jaleco branco, JB Church. Raça de víboras! Eita. Quem vos ensinou a fugir da era futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu vou dizer um negócio para você. Tem muita gente que entende esse texto errado. A gente pensa que o João falou isso para fariseu. Não, falou isso para quem estava na fila para se batizar. Lê no texto. Ele não falou isso, pastores, para quem xingou ele. Falou assim, seu miserável. Não, isso aqui não é uma resposta. Isso aqui não é um xingamento gospel, não. Não. Ele chamou de raça de víbora os irmãos que estavam na fila do batismo. E foi para o bem deles. Porque eu vejo João exercendo um papel, uma função, que não é fácil não, irmão. Eu disse que não é, mas é necessária. Ele está trazendo um peso de zelo, de responsabilidade, sobre uma coisa que não tinha registro. Porque uma coisa é você pegar um judeu e envolver ele num ato cerimonial. Ele viu aquilo a vida inteira. O ato cerimonial, obrigatoriamente, volta o espírito, a consciência e a alma do judeu para uma coisa sacra, zelosa. Porque aquilo é cerimonial, aquilo é litúrgico, aquilo está na lei de Moisés. Mas o batismo não está na lei de Moisés. Então aquela prática não era uma prática cerimonial, o batismo não era cerimonial judaico. João está introduzindo pessoas numa coisa que elas ainda precisam entender o que significa. E ele não tem tempo para que as pessoas entendam errado o que está acontecendo. Ele não tem tempo de que alguém entenda errado e ele corrija depois. Ele precisa que eles entendam, na fila do batismo, eles entendam o que estão fazendo. Pergunte para mim, e de onde ele está quando fala isso? De dentro da água. De dentro da água, olhando a filha e dizendo, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E o pessoal vindo. Obviamente, alguns desistiram. Quem desistiu? Quem decidiu ser víbora. Quem veio? Quem decidiu ser ovelha. João só não pode admitir uma coisa. Pergunte qual? Que as víboras entrem na água. O que João está fazendo, ele está sendo duro porque no caminho da terra para a água, a víbora tem que converter. Ela não pode entrar na água como víbora. Pergunte por quê? Porque as víboras são excelentes nadadoras. Elas não vão afundar para mergulhar. Se a víbora entra no rio, preste atenção na conotação profética disso. Se a víbora entra no rio, ela não submerge, ela nada. E o Jordão não é para recreação, é para arrependimento.
Eu tenho uma palavra de Deus muito séria e, infelizmente, você não tem ideia da quantidade de gente que está usando o Jordão para recreação e não para arrependimento. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que estão participando e até montando caravana para Israel, para ir lá para o Jordão para tomar banho, para batizar é que não é, porque batiza num dia, toma banho num dia, no outro dia está na mesma sem vergonhice, na mesma promiscuidade, não tem coragem de quebrar contrato, continua servindo aos mesmos deuses, pregando as mesmas coisas, falando das mesmas bobagens, continua seminu na internet, continua com o marido que não é dela, um homem que não lhe pertence. É isso que o João está falando, não vem para cá para nadar. Isso aqui não é recreação, isso aqui é batismo. Isso aqui não é recreação. Esse é o esforço de João, fazer com que as pessoas desçam para se batizar e não para tomar banho. Não é ato cênico, não é representação cênica, é arrependimento. E o profeta no dia de hoje, ele tem o dever de dar às pessoas a consciência daquilo que é realmente, verdadeiramente. Não é aquilo que alguém quer que seja, é como é. O batismo é uma confissão pública de quem arrependeu-se dos seus pecados. Não é para tirar onda na internet, não é para fazer selfie, não é turismo no Jordão, é batismo. Quer fazer turismo no Jordão? Então não diga que se batizou, diga que foi no Jordão fazer turismo. Fui no Oriente Médio, fui em Dubai, muito legal. Vai lá em Israel, bacana demais. Vai no Jordão, muito legal. Dá um mergulho, tira uma foto e no outro dia segue tua vida. Só não diz que se batizou, porque se batizar tem que quebrar aliança com o pecado. Se batizar tem que decidir ser santo para Deus. O dever de um profeta que está sendo treinado, afogueado pelo Senhor no plenos aqui, onde é que eles estão mesmo? Onde é que eles estão? É resgatar o sentido original das coisas. Resgatar o sentido original. Batismo, o que é? Fé é o que? Liderança é o que é? Igreja é o que? Comunhão é o que? Porque a subversão da realidade das coisas é tudo que o inimigo quer. A relativização das coisas é tudo que o inimigo quer. Aí tem que ter um João para chamar o pessoal de jaleco de raça de víbora. Porque se depender dos outros, os outros querem relativizar a água, relativizar o batismo, relativizar a Bíblia, relativizar o sangue, relativizar o sangue, querem relativizar tudo. Então tem que ter um doido de um João. E Deus reuniu um montão de doido para ser João aqui em Petrolina essa noite. Aleluia! Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vocês precisam decidir. No caminho, muda o coração de vocês. Se vocês entrarem como víboras aqui, vocês não vão aceitar a submersão. Vocês não vão aceitar a imersão. Vocês não vão aceitar o batismo. Vocês vão usar isso aqui para sair nadando e se recreando, como as víboras fazem. Produzir. E aqui começo a encerrar. Produzir. Eu falei o quê? Produzir. Muito fraco. Eu falei o quê? Produzir. Pois frutos dignos de arrependimento. Ah, isso aqui é maravilhoso. Porque não é que eu só estou dizendo para você o que você não tem que ser. Eu estou dizendo para você o que você tem que ser. E o que você tem que ser? Árvore. Porque eu não sei você, mas quem dá fruto é? Quem dá fruto é? E é interessante, porque você não percebeu o que o João está dizendo? Aonde as víboras costumam ficar? Onde elas gostam de ficar? Associadas a quê? Atreladas a quê? Anexadas a quê? Às árvores. Então o que João está dizendo? Vocês não podem só estar perto de uma árvore, tem que ser uma. Não adianta tirar selfie com a árvore que dá fruto e continuar sendo víbora. Não adianta colar com o profetão da cidade e continuar sendo víbora. Não adianta angariar gurus espirituais e não mudar de vida. Não é para colar com a árvore, é ser uma. Não é para pegar carona com a árvore, produzir, pois, vocês frutos dignos de arrependimento. Não adianta estar de carona no galho, tem que dar fruto.
Deus não nos chamou para pegar caronas em árvores frutíferas. Ele nos chamou para ser uma. Deus não nos chamou só para andar do lado de gente abençoada. Deus nos chamou para ser alguém abençoado. Eu não vou viver de carona. Eu vou ser aquilo que o Senhor está me... Alguém ainda está por aí? Diga alguma coisa bem barulhenta nessa noite. É isso. Então vocês vão mudar, vou chamar já o pessoal do louvor, vocês vão mudar no caminho, deixem de ser serpentes, passem a ser árvores. Porque vocês precisam dar. Por quê? As serpentes não dão frutos, as serpentes geram ovos. As árvores geram frutos. As serpentes geram outros iguais. As árvores dão frutos. Pastor, qual é o grande perigo das serpentes não serem confrontadas na fila do batismo? É que elas dão ovos. O grande problema das serpentes não serem confrontadas na fila do batismo é o seu filho adolescente, que está olhando a internet, está vendo a serpente nadando no Jordão e dizendo que se batizou. Chocando ovos, fazendo outros iguais, outros irreverentes iguais. Outros descompromissados iguais. Aí o seu filho vai chamar você e vai dizer, quando você chamar ele a uma responsabilidade, ele vai dizer, papai, mas a fulana, você nunca disse que a fulana era serpente, não era árvore, você nunca contou para ele. Então ele foi elegendo determinadas personalidades, influências, pessoas que dizem ter tido uma experiência com o Evangelho, mas na realidade não tiveram experiência transformadora nenhuma e estão produzindo ovos. Inclusive alguns estão sendo chocados dentro das suas casas. Só que você vai botar esse ninho para fora hoje. Porque você vai começar a sentar com seus filhos e dizer para eles o que é o Evangelho de verdade. Que está para além do modismo do século 21, que agora ser crente se tornou uma coisa cool, uma coisa legal, uma coisa bacana, uma coisa alternativa, uma coisa legalzona, diferentona, né? Bacana, aceitável, não é repugnante ser crente, há uma aceitação em diversos setores da sociedade, as camadas mais altas. Então isso vai acontecendo, os ovos vão se proliferando. A ideia de que a transformação não é bem assim, não precisa tanto, a ideia de que não precisa deixar o pecado, a ideia de que dá para conviver com isso, com aquilo, a ideia da relativização dos nossos temas mais centrais, divórcio, homossexualidade, e a coisa vai engatando uma na outra, e a serpente dando ovo, e o Senhor me trouxe para dizer, tira esse ninho de dentro da sua casa. Levanta a tua mão mais alto que você puder. Eu sei que é dura essa palavra, mas eu estou aqui debaixo da graça do Senhor e coberto pelo sangue do Cordeiro, porque o que Deus está chamando a mim é você para ser, é boca dele nessa terra. Minha casa não vai chocar ovo de serpente. Meus filhos serão crentes. Fica de pé do teu lugar, dizendo meia dúzia de glória a Deus, uns 10 aleluia, uns 20 louvado seja o nome do Senhor. Tua casa vai viver o Evangelho de verdade. Teus filhos não vão reproduzir um evangelho mentiroso, apregoado nas redes sociais dos influenciadores. Teus filhos vão viver o evangelho que a tua igreja prega, que o teu pastor prega. Teus filhos e tua casa viverão a simplicidade e a genuinidade do evangelho de Cristo Jesus. Aonde estão os João Batistas de Petrolina, Alabaraia, ele me calabacheia, o Espírito do Senhor está sobre você. Pastor Eduardo, estou saindo daqui animado. Ânimo não resolve. Pastor Eduardo, estou saindo daqui empolgado. Empolgação passa.
Pastor Eduardo, estou saindo daqui encorajado. Encorajamento arrefece. A única coisa que vai sustentar você na posição de ser boca de Deus é se você for cheio. Pastor Eduardo, eu estou saindo daqui com raiva. Raiva não resolve. Estou saindo daqui irado. Irado também não resolve. A única coisa que vai te dar coragem para você ser boca de Deus, contrariar expectativas, se preocupar menos com a opinião dos outros e buscar mais agradar o teu Deus. Só quem está cheio do Espírito Santo tem capacidade para isso. Eu não vim pregar essa noite que você coma gafanhotos como João. Não vim mexer na sua dieta e te mandar comer mel silvestre como João. Não vim mexer no seu guarda-roupa e te mandar usar o cinto nem a sandália de João. Eu não vim pregar a roupa de João, nem a dieta de João. Eu vim pregar o Espírito que estava sobre João. Recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, agora, agora. Autoridade do Espírito, graça do Espírito, fogo do Espírito. Recalaraganciomana placala chandore. Alabaraya hasui. Oh! Mas estou como é que é? Não deu tempo de eu anotar. Qual era a dieta do João? Gafanhoto e mel silvestre. Amanhã eu começo. Não é sobre isso não. Pastor, não deu tempo de anotar. O que tinha no guarda-roupa dele? Não. É o mesmo Espírito. Segura a mão de alguém que está do teu lado agora. Pega na mão dele, por favor, fecha os corredores. Dá uma acordada em alguém que está do teu lado. Diga, não é a dieta de João, não é o guarda-roupa de João. É o mesmo Espírito. 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 É o mesmo Espírito de coragem, de poder, de autoridade, de verdade, Espírito de graça, de fogo, de unção, de virtude, Espírito de ousadia, de poder. Vai recebendo essa porção agora. Vai recebendo essa porção agora. Abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca. As palavras do Senhor a Jeremias, ele manda eu te dizer: não digas eu sou uma criança, porque tudo que eu te mandar dizer tu dirás. Abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca. Quem enche a tua boca sou eu. Quem enche a tua boca sou eu. Eu estou debaixo das ordens do Espírito. Solta a mão do teu irmão. Coloca as tuas mãos sobre a tua cabeça agora. Estou debaixo das ordens do Espírito. Debaixo das ordens do Espírito. E o Espírito está me mandando agir agora, profeticamente, e me levantar contra todo espírito de medo e de covardia. Você vai repetir após mim, mas já vou lhe adiantando. Tem que ser com intrepidez, fervor e volume. Então repete após mim: espírito de medo. Horrível, vai de novo: espírito de medo, espírito de covardia, saia da minha vida agora. Toda mordaça, toda mordaça, saia da minha boca agora. Covardia,
saia da minha vida agora. Algema das mãos, amarra dos pés, caia por terra agora. Eu vou andar, me movimentar e falar tudo que o Espírito mandar. Coragem, 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 coragem. Eu libero sobre a tua vida agora coragem. Coragem para contrariar os poderosos. Coragem para contrariar os ricos. Coragem para ter uma mensagem só. Coragem para ter um discurso só. Coragem, 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 coragem. Eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus aqui na Verbo de Petrolina. Você não vai se reconhecer depois do Prêmios 2025. Tem coragem, 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 coragem. Abra tua boca, pois eu vou encher. Abra tua boca, pois eu vou encher. Eu vou te encher, eu vou te encher. A cataraba, cantará, machanda, cantaraba. Coragem, 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 coragem. Cheio do Espírito Santo você rompe. Cheio do Espírito Santo você vence. Cheio, 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 cheio.